Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à ABSL. Nós, do Grupo de Estudos Sistematizados, através deste vídeo, continuaremos a série Livros da Lux em Áudio, com a obra O Mestre do Amor, de autoria de Augusto Cury, editora Sextante. Capítulo 1. Dois tipos de sabedoria. Há dois tipos de sabedoria, a inferior e a superior. A sabedoria inferior é medida por quanto uma pessoa sabe, e a superior pela consciência que ela tem do que não sabe. Os verdadeiros sábios são os mais convictos da sua ignorância. Desconfiem das pessoas autossuficientes. A arrogância é um atentado contra a lucidez e a inteligência. A sabedoria superior tolera, a inferior julga. A superior compreende, a inferior culpa. A superior perdoa, a inferior condena. A sabedoria inferior é cheia de diplomas. Na superior, ninguém se gradua. Não há mestres nem doutores. Todos são eternos aprendizes. Que tipo de sabedoria controla a sua vida? Apesar de falarmos muito sobre Deus e sobre a vida, sabemos muito pouco sobre a vida, sobre o autor da vida e sobre o mais enigmático dos homens, Jesus Cristo. Entre parênteses, Mateus, capítulo 1, versículo 18. Frequentemente me pergunto, quem é Deus? Por que ele se esconde atrás do véu da sua criação e não se mostra sem segredos? É possível discorrer com segurança sobre o arquiteto da criação? Deus fez da espécie humana sua obra-prima e a revestiu de inteligência. Os seres humanos o procuram desde os primórdios da existência. Seus descendentes construíram milhares de religiões para tentar entendê-lo. Escreveram milhões de livros, mas Deus continua sendo um grande mistério. Para resolver nossas dúvidas, veio à Terra um homem chamado Jesus. Mas ele teve comportamentos que contrariam a nossa lógica. Por que Jesus morreu em condições desumanas? Porque, quando estava livre, fez milagres impressionantes, mas, ao ser preso, nada fez para aliviar sua dor? Porque ele defendeu seus carrascos na cruz e não reagiu com violência e irracionalidade? Antes de falarmos especificamente sobre a crucificação, usaremos os 3 primeiros capítulos para analisar algumas áreas fundamentais da personalidade de Cristo. Caso contrário, não compreenderemos o homem que, no ápice da dor, teve reações capazes de tirar o fôlego de qualquer pesquisador lúcido da psicologia, da psiquiatria e da filosofia. Muitos teólogos acham que conhecem o mestre dos mestres. Este livro talvez seja a prova de que todos nós sabemos muito pouco sobre o personagem mais famoso da Terra. Uma procura incansável sobre nossas origens. Sabemos muito pouco também sobre nós mesmos. Quem somos? Como produzimos pensamentos e construímos nossa consciência? Você já percebeu que cada um de nós é um ser único no teatro da vida? Que você é um ser único? A vida humana é brevíssima. Vivemos num pequeno parêntese do tempo. Os políticos estão nos congressos, os professores nas salas de aula, os médicos nos consultórios, as mães com seus filhos, os trabalhadores nas empresas, e tudo parece comum e normal. Entretanto,
muitos não se dão conta de que a vida humana, com todos os seus eventos, é apenas uma fagulha no tempo, que rapidamente cintila e logo se apaga. Bastam 2 instantes se encontrarem, o da infância e o da velhice, para nos tornarmos apenas uma página na história. Você tem consciência da brevidade da vida? Essa consciência o estimula a buscar a sabedoria superior? Apaixonado pela espécie humana. Se você compreender algo sobre a complexidade dos fenômenos que se encenam no palco de nossa mente e que constroem as ideias, descobrirá que não existem árabes ou judeus, americanos ou alemães, negros ou brancos. Somos todos uma única e apaixonante espécie. O mestre da vida, Jesus Cristo, era profundamente apaixonado pela espécie humana. Entre parênteses, Mateus capítulo 4, versículo 24. Dava uma atenção especial a cada pessoa indistintamente. Por onde transitava, seu objetivo era abrir os portais da mente de quem encontrava e aumentar sua compreensão sobre a vida. Não era uma tarefa fácil, pois as pessoas viviam engessadas dentro de si mesmas, tal como hoje muitos continuam travados na arte de pensar. Temos a impressão de que algumas pessoas são imutáveis. Elas repetem os mesmos erros frequentemente, dão sempre as mesmas respostas para os mesmos problemas, não conseguem duvidar de suas verdades, nem estar abertas para novas possibilidades de pensar. São vítimas e não autoras da própria história. Você procura ser autor de sua história ou é vítima dos seus problemas? Jesus desejava que o ser humano fosse autor da própria vida, capaz de exercer com consciência seu direito de decidir. Por isso, convidava as pessoas a segui-lo. Ao contrário dele, pressionamos nossos filhos, alunos, funcionários e clientes a seguir nossas ideias e preferências. O mestre do amor tinha muito para ensinar a cada pessoa, mas nunca as pressionava para que estivessem aos seus pés ouvindo-o. O amor, e não o temor, era o perfume que esse fascinante mestre exalava para atrair as criaturas e fazê-las verdadeiramente livres. Entre parênteses, Mateus, capítulo 19, versículo 2. O espetáculo da vida. O mundo carece de pensadores. As sociedades precisam de pessoas que possuam ideias inovadoras, capazes de contribuir para enriquecer nossas inteligências e mudar as rotas de nossas vidas. Raramente um político, um intelectual ou um artista tem ideias novas e brilhantes. Não há emoção em suas palavras. É difícil encontrarmos homens e mulheres famosos que nos encantem com sua inteligência. Estamos tão atarefados em comprar, vender, possuir, fazer, que perdemos a sensibilidade para nos espantarmos com o espetáculo da vida e com os segredos que a cercam. Você já parou para pensar que a vida que pulsa em você é fonte insondável de enigmas? Já ouviu alguém fazer uma simples indagação filosófica como, entre aspas, que mistério é estar vivo e mergulhado no tempo e no espaço? Quem deixa de perguntar sobre os fenômenos da existência destrói sua capacidade de aprender. As crianças de hoje detêm mais informações do que um idoso do passado. Muitos adultos estão abarrotados de informações, mas dificilmente sabem organizá-las. Saber muito, mas pensar pouco, não leva a lugar algum. Muitos têm uma mente com centímetros de profundidade e quilômetros de extensão. Mas se você, como eu, está aborrecido com a carência de pensadores numa sociedade em que as escolas se multiplicam, por certo,
consolar-se-á com a leitura deste livro. Estudaremos um personagem real que não apenas surpreendia as pessoas, como as deixava assombradas com seus pensamentos. Entre parênteses, Mateus capítulo 7, versículo 28. Ao longo de mais de 20 anos, venho estudando o funcionamento da mente. Nesse período produzi, como alguns sabem, uma nova teoria sobre a construção da inteligência, chamada de, entre parênteses, inteligência multifocal. Escrevi mais de 3.000 páginas sobre o fantástico mundo das ideias e das emoções. Pode parecer que escrevi muito, mas é pouquíssimo diante dos segredos que nos distinguem como seres pensantes. Sem querer me vangloriar, gostaria de relatar que pesquisei alguns fenômenos que os pensadores da psicologia como Freud, Jung, Roger, Erich Fromm, Viktor Frankl, Piaget não tiveram a oportunidade de estudar. São fenômenos relacionados aos papéis da memória, à construção das cadeias de pensamentos e à formação da complexa consciência humana. Meus estudos me ajudaram a analisar, ainda que com limites, algumas áreas da mente insondável de Cristo, como ele gerenciava seus pensamentos, protegia sua emoção, superava seus focos de tensão, abria as janelas da sua mente e dava respostas admiráveis em situações angustiantes. Estudar o funcionamento da mente humana e analisar a inteligência do mestre dos mestres ampliou meus horizontes para enxergar o espetáculo da vida. Você consegue enxergar o mundo deslumbrante da inteligência humana? Muitos não conseguem compreender que as pessoas ao seu redor são mais complexas do que os buracos negros no céu. Cada vez que você produz uma reação ansiosa, vivencia um momento de insegurança ou constrói um pequeno pensamento, provoca um fenômeno mais complexo do que a ação do sol. Mesmo as crianças com deficiência mental são tão complexas no funcionamento da mente quanto os intelectuais, pois possuem intactos os fenômenos que constroem as cadeias dos pensamentos. A diferença está apenas na reserva de memória que alimenta esses fenômenos. Se houvesse possibilidade de se produzir uma memória auxiliar, eles seriam intelectualmente normais. Por enquanto é isso, pessoal. No próximo vídeo, nós completaremos o capítulo 1. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.